Estamos no meio da nossa conferência. Deus já fez muita coisa. Fomos abençoados pelas palavras do pastor Jeremias Pereira nos primeiros dias, depois edificados pela vida do Theo Hayashi, que ontem pregou. Hoje de manhã aprendemos pastor Madaleno sobre criatividade, um Deus criador, um Deus que nos inspira. E hoje eu quero falar com você como você pode se tornar mais forte do que nunca, usando as armas do Espírito. Amém? Quantos creem que existe uma armadura espiritual que está à nossa disposição? Hoje Deus vai te fazer empunhar o escudo da fé. Nós vamos apagar as setas inflamadas do maligno neste lugar, em nome de Jesus. Se você trouxe Bíblia, abra em Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós temos estudado esse texto da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está preso numa prisão domiciliar, algemado por guardas pretorianos que faziam turnos de 6 em 6 horas, e olhando para as armaduras desses guardas, ele se inspira a falar à igreja a respeito das armas que elas podem encontrar no Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele fala dos nossos armamentos para a batalha, ele também vai receber da parte de Deus um relatório do serviço de inteligência do céu. Deus vai revelar para Paulo como o inimigo trabalha tentando nos desanimar na fé. E nós temos estudado essas estratégias, estratagemas, maquinações do mal. Já estudamos a respeito das ciladas. Eu já preguei sobre o dia mau. E hoje eu quero falar sobre a seta inflamada do maligno. Que negócio é esse? Seta inflamada do maligno. Eu creio que essa é uma seta de engano. Eu estava preparando a mensagem e lembrei do pastor Eric. Eu lembro de ouvi-lo pregar e ele contando que um dia estava na casa, no sítio do seu tio junto com o seu primo, e o tio mandou ele e o primo comprarem queijo num sítio vizinho. E eles saíram, só que começou a chover. E quando começou a chover, eles andando rápido ali, o primo fala para ele: ei, esse teu óculos aí serve como uma espécie de para-raio, cuidado. E ele olhou para o óculos, tirou, falou: meu Deus, é verdade. E aí toda vez que tinha um trovão, ele pegava e jogava o óculos longe. E aí tinha o trabalho de procurar, punha de novo, e aí vinha o trovão e ele jogava o óculos para longe de novo. E demorou para chegar no outro lugar, no sítio, para comprar o queijo, por causa de um engano do primo no meio do caminho. É assim que o inimigo trabalha. Ele estabelece setas de engano no nosso entendimento. Era muito interessante essa arma no tempo antigo. As flechas inflamadas, elas eram usadas normalmente nos cercos militares. Quando eles cercavam uma cidade, eles pegavam uma flecha que tinha uma ponta de ferro com espaço para colocar alguma substância inflamável, e ali eles passavam um piche e lançavam aquelas setas que caíam sobre os telhados das casas de palha e causavam incêndio. O exército inimigo tinha que tirar o foco da batalha para apagar o incêndio, ou então usar a água, que era pouca, numa cidade sitiada, para tentar resolver o problema. Essa era a estratégia. Mas o que isso representa para nós no mundo espiritual? Qual é o significado de setas inflamadas na Bíblia? Quando eu estava estudando esse tema, algo me saltou aos olhos. Todas as vezes que a palavra setas ou flechas no Antigo Testamento, ela aparecia, a maioria delas,
quando não estavam relacionadas a uma batalha física, normalmente elas estavam representando enganos, mentiras. E um texto me chamou a atenção, Provérbios 26, 18 e 19. A Bíblia diz assim: como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. O provérbio está falando aqui da loucura, que é brincar com a mentira. Mas o que me chamou a atenção foi a palavra engano aqui. A palavra enganar nesse versículo, a raiz dela no hebraico significa flecheiro, atirador de flechas. E são vários os textos da palavra que ramar, enganar, é representada pelo flecheiro. Quando Labão engana Jacó, Jacó trabalha 7 anos pela mulher que ele amava, Raquel. E depois de 7 anos, Labão, na hora do casamento, coloca a filha com um véu, a filha mais velha ali, e ele é enganado. A Bíblia vai dizer: ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? A palavra aqui é flecheiro. Quando os gibeonitas enganam Josué, Josué tinha um pacto com o Senhor que ia tomar a terra prometida. E aí vem os gibeonitas com os pães embolorados, dizendo: olha, quando nós saímos de casa, as nossas vestes eram novas, o pão estava bom. E aí a Bíblia vai dizer: chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes? Dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que vives em nosso meio. Eles eram da terra, eles enganaram. A palavra engano aqui é flecheiro. Quando Saul vai se consultar com a pitonisa e tenta enganar ela, a palavra ali é flecheiro. Quando Mefibosete tenta sim falar com Davi que o seu servo tinha enganado, flecheiro. Que interessante, enganador. A Bíblia vai nos apresentar essa imagem, aquele que promove engano, que lança setas de engano, como flecheiro. E tinha um versículo na Bíblia, quando eu estava estudando esse tema, que me chamou ainda mais atenção. Ezequiel 21, 21. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Olha de onde vem provavelmente essa imagem do flecheiro como enganador. O rei da Babilônia está na encruzilhada antes da guerra, consultando os deuses. E aí ele chama um adivinho, que pegava o fígado dos animais e examinava. Se tivesse doente, o animal sacrificado, tivesse marca no fígado, uma aparência estranha de doença, era um mau presságio. Outra maneira de consultar se deveriam ir ou não era a figura do flecheiro. Era o adivinho que pegava, aljava uma sacola e punha 3 flechas dentro dela. Uma dizia prossiga, outra dizia recua, e a outra não dizia nada. Era para reformular a estratégia. E então o flecheiro, ele balançava assim o saco com as flechas e tirava. A Bíblia chama ele de enganador, flecheiro, o que promove adivinhação, o que promove engano. O apóstolo Paulo agora vai usar esta imagem do flecheiro, Satanás, o enganador, aquele que lança setas de engano no nosso entendimento, tentando minar a nossa fé. Enquanto eu estava orando pela palavra de hoje, a imagem que me veio à mente eram pessoas da nossa igreja, algumas que eu conhecia, com flechas presas ao corpo. Elas andavam, mas não percebiam. O inimigo havia aprisionado o seu entendimento. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, setas do maligno serão quebradas neste lugar, e o flecheiro,
ele vai ser envergonhado nesta casa hoje, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Deus vai te revelar a verdade que liberta. Você crê nisso? Por isso as setas de engano na palavra de Deus muitas vezes tem a ver sim com tipos de engano que o inimigo usa para nos enfraquecer. O primeiro tipo de engano que a Bíblia nos fala é sobre o falso juízo. Em Jó 34:6 a Bíblia diz: apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. A palavra ferida aqui é ferida de uma flecha. A NVI traduz assim: apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Ele está falando aqui a respeito do falso juízo que os seus amigos, aqueles que ele amava, tiveram a seu respeito na hora da sua calamidade. Ele está falando sobre isso. Eliú, seu amigo, nesse texto vai dizer: existe alguém como Jó que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Além de perder os filhos, além de perder os bens, agora Jó tinha que lidar com o falso juízo dos seus amigos, que tinham impressões equivocadas sobre ele. Ele deve ter um pecado oculto, ele deve ter feito algo errado, ele não quer confessar. E sabe, a Bíblia vai dizer que a dor do falso juízo de alguém que a gente ama sobre nós, ela nos inflama, nos machuca, nos faz mal. Sabe, existem maneiras do falso juízo, essa seta de engano, se manifestar na nossa vida. Às vezes nos tornamos mais fracos, porque essa seta de engano nos faz ter juízos equivocados sobre os outros, as pessoas que nós amamos. Eu acho tão interessante quando Davi chega num acampamento de guerra. O seu pai tinha mandado ele levar queijo e pão para os seus irmãos. Quando ele chega, o seu irmão mais velho fala: esse seu presunçoso, você veio aqui para ver o sangue da batalha. Sabe, aquele que ia ser a resposta de Deus para aquela guerra, agora era vítima de um falso juízo de alguém. E talvez essa seta inflamada alcançou sua vida. Falsos juízos foram gerados porque Satanás é o flecheiro, o enganador. Eu lembro da menina que o meu pai atendeu alguns anos atrás. E essa moça criou no seu coração um sentimento de que o seu pai não amava, de que o seu pai não se importava com ela. E esse afastamento surgiu desde a infância. Na conversa com meu pai, ela disse: toda vez que eu deitava no colo do meu pai, ele tirava a minha cabeça do seu colo. E na conversa o meu pai falou: conversa com seu pai, conta essa história para ele. E quando ela chegou para o pai e perguntou: pai, por que quando eu era pequena, deitava no seu colo, você me tirava do colo, você não queria ter relacionamento comigo, por que você fazia isso? E o pai disse para a filhinha, já moça agora: filha, normalmente quando eu chegava do trabalho, a sua mãe tinha acabado de te dar banho. Eu tirava a tua cabeça porque o teu cabelinho estava molhado e molhava a minha calça. Eu te amo, eu sempre te amei. Mas o inimigo, ele é o enganador. Ele nos faz ter falsos juízos sobre pessoas que amamos, e uma seta entra no nosso entendimento, nos colocando longe daqueles que são importantes para nós. Hoje setas serão quebradas neste lugar em nome de Jesus. Hoje Deus vai te tornar mais forte do que ontem, mais forte do que nunca.
Sabe, quando Davi está saindo, após a divisão do reino, com seu próprio filho, coração quebrado, o filho tinha tomado as suas mulheres no terraço do palácio, ele está indo embora, fugido, e então a Bíblia nos apresenta um personagem, Simei, que com pedras ficava jogando sobre Davi e sua comitiva, e lançando palavras de maldição. Muitas vezes nós fazemos isso, somos os flecheiros. Quando rotulamos alguém, quando lançamos palavras que machucam, cuidado pai, cuidado mãe. Uma palavra mal colocada pode chegar na mente do seu filho como uma seta inflamada. Cuidado marido, cuidado esposa. O que você diz às vezes vai ser o que o inimigo vai munir para gerar engano e aprisionar a mente da sua mulher. Cuidado. Quantas vezes nos permitimos? Temos impressões. Ele não me olhou, ela não me cumprimentou direito, ele está de cara feia. E aí a gente começa a criar interpretações, e aí vem uma seta inflamada. E daqui a pouco você não está olhando para alguém que você amava, que você respeitava, que você gostava, porque uma seta inflamada do maligno chegou no seu entendimento. Hoje a verdade de Deus que liberta será revelada neste lugar. Outra maneira do falso juízo se manifestar na nossa vida é em relação aos pensamentos que temos sobre nós mesmos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A palavra aqui é despojar. Quando um exército vencia a batalha, ele arrancava os bens do outro. Ele está dizendo: tirem com força, arranquem de vocês todo tipo de engano, de mentira, de hipocrisia. A palavra hipocrisia é interpretar no teatro. Sabe, muitas vezes tentando ser aceitos, interpretamos. Eu vejo tantos jovens fazendo isso, tantas pessoas vestindo figurinos, vestindo máscaras, porque uma seta de engano entrou no entendimento. Para ser aceito eu preciso ser assim. Uma das histórias que mais mexe comigo no Antigo Testamento é a história de Esaú e Jacó. Jacó nasceu rotulado. Um falso juízo foi estabelecido já sobre ele no nascimento. Quando o menino veio agarrado no pé do filho mais velho, Esaú, chamam ele de suplantador, enganador, desde criança. Mas na verdade aquele menino queria o reconhecimento do pai. Esaú era viril, um caçador. Esaú, o pai gostava das suas caças, das comidas que ele preparava para ele. Jacó era um menino que vivia na barra da saia da mãe, o preferido da mamãe. Mas sabe, isso vai tomando uma proporção no seu interior, que um dia ele se vê vestido do irmão, para ganhar o apreço do pai, que ele nunca teve. Ele está com as roupas, com o cheiro do irmão. O pai pergunta a Esaú, e ele diz: sou eu, pai, porque ele queria uma bênção, um reconhecimento, e ele está ali travestido, mas não tem jeito. Deus não abençoa Jacó os vestidos de Esaú. Deus quer abençoar você, cara. E eu vejo meninos e meninas vestindo personagens. Eu vejo crianças, homens, mulheres vestindo roupas que não lhes representam, porque querem um abraço, querem uma aceitação, querem um carinho, porque o inimigo, o flecheiro, lançou uma seta no seu entendimento, dizendo: precisa ser assim, você precisa ser assim. Em nome de Jesus, hoje pessoas serão libertas neste lugar.
Eu lembro da jovem no banco de trás do meu carro. Eu e a minha esposa estávamos a levando para casa. Aquela menina tinha sido rejeitada pelos seus pais biológicos. Depois havia sido adotada. Na adoção, a sua mãe a rejeitou novamente. As irmãs não gostavam dela. Ela carregava marcas. Ela não se sentia aceita. E por isso, ela começou a vestir roupas. Ela começou a se envolver com homens mais velhos. Ela foi abusada, machucada, ela fazia coisas para chamar a atenção que ela mesma tinha vergonha. E ela foi contando tudo aquilo atrás do carro. Para nós, flechas, setas do maligno dizendo para ela: você não é nada, você não merece nada, você não é ninguém. Eu disse para ela: sabe qual é o seu problema? Você está tendo uma crise de fé. Você pode acreditar no bullying que fizeram com você na escola, no que os teus irmãos te falaram, o que a tua mãe te disse. Você pode acreditar no tudo isso, ou você pode acreditar no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E ela perguntou para mim: o que a palavra de Deus diz a meu respeito? Eu falei: abre aí, Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Eu disse para ela: você é uma bênção para a sua família. Você quer saber o que mais? Ela disse: sim, Salmo 139. Você é um milagre de Deus. Quando você era uma substância informe, no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele te fez de forma maravilhosa, assombrosa. Sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Abre lá em João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filha amada do Pai. Abre em Efésios capítulo 1. Antes da criação do mundo, Ele te conhecia, Ele te fez, Ele te ama. No que você vai acreditar? Aquela menina abraçou a Bíblia atrás do carro e ela dizia: eu creio na palavra de Deus. E ela começou a gritar: eu creio na palavra de Deus. E nós começamos a orar e a chorar naquele carro, porque naquele dia, fé entrou no coração daquela jovem e a libertou das setas de engano de Satanás. Eu não sei quais são as mentiras. Eu não sei quais foram as setas lançadas na sua história. Mas existe um Deus capaz de quebrar as setas do inimigo. Aleluia. Deus tem mais para você. Você é escolhido. Você é amado. Você é uma bênção. Tantas pessoas que eu atendo vivendo crises de identidade. Jovens vivendo crises de identidade sexual, porque foram abusados. Estímulos surgiram. Quando entraram na adolescência, tiveram desejos. E o enganador veio dizer: ei, você é assim. Vivendo conflitos porque não conseguem se achar. Hoje eu quero te dizer: Jesus pode te libertar das setas de engano que trazem confusão na sua mente. Quantas pessoas se auto-boicotam, não prosperam na vida, porque o flecheiro usou pessoas, o flecheiro usou fracos na fé, o flecheiro usou os cimeis que tacam pedras no caminho da vida para fazer a gente sentir dor. E aí ele pega e põe o dedo na ferida, enfeia lá uma flecha e te aprisiona. Mas hoje a maldição do flecheiro vai cair por terra nesta casa em nome de Jesus. Os enganos, os falsos juízos, muitas vezes têm a ver com os propósitos de Deus para nós. Em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Uma outra forma do inimigo promover engano, falso juízo, é estabelecendo na nossa mente sofismas, meias verdades, que colocam em xeque os valores da palavra, o que Deus ensina para nós. É muito interessante que o inimigo faz exatamente isso com Eva. Em Gênesis 3, quando ele a engana, ele confronta o que? A palavra de Deus para Eva. Certamente você não morrerá. Deus não quer que você seja como ele. E aí entra uma semente de engano, uma flecha inflamada. Eva cai. Propósitos de Deus são arruinados na vida dela. Sabe, o inimigo tem lançado flechas no meio do povo de Deus, setas inflamadas, tentando nos colocar em choque com a verdade da palavra. Ele nos ludibria, nos manipula. Eu lembro do pastor que eu estava atendendo há um tempo atrás, e ele falando: Michel, eu comecei a acreditar que eu jamais seria feliz no meu casamento. Não tinha como. Nós tivemos brigas, desentendimentos, e eu acreditei. Depositei fé no quê? Num sofisma. Eu casei com a mulher errada. Não tem como. E porque eu estava acreditando naquilo, eu me permiti coisas. Eu me envolvi com pessoas. Por quê? Porque eu me sentia preso. Eu não posso me separar. Eu tenho responsabilidades. Eu não posso ser feliz. É assim que o inimigo trabalha. Talvez ele está dizendo para você: você não vai ser feliz dentro do seu casamento. Você não vai ser feliz cumprindo o que a palavra diz para você. Não tem como. Não tem como vencer esse pecado. Você nasceu assim. Todo mundo faz desse jeito. Eu lembro de algumas batalhas minhas que eu conversava com os amigos para confessar pecado. Em vez de me ajudar, me jogava para baixo. Porque todo mundo estava vivendo o mesmo problema. Todo mundo estava vendo. Aí você começa a falar para você mesmo: não tem jeito. É assim. Não tem como viver em santidade. Não tem como se guardar. Não tem como viver os valores. Eu não preciso de igreja. Para que igreja? Eu consigo viver na fé sozinho. Eu estou de boa. Nós vamos alimentando. O inimigo lança setas. Nós depositamos fé. E aí, a ruína vem. Eu não sei quais foram as setas. Talvez você não acredite mais no teu casamento. Talvez você não acredite mais na comunhão da igreja. Talvez marcas ficaram na tua história. Mas hoje você vai sair mais forte do que nunca deste lugar. Porque as setas envenenadas do maligno serão arrancadas do seu entendimento, em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça. Peça a Deus: Pai, existem falsos juízos que eu tenho alimentado no meu coração. Revela, Pai, contra pessoas, contra mim mesmo, ou contra o Senhor. Me traz entendimento agora. Revela. Eu quero ser livre. Amém? Outro tipo de engano, de flecha, de simulação e calúnia. Jeremias 9:8: flecha mortífera é a língua deles. Falam engano com a boca, fala cada um paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Salmo 11, versículo 2: arma o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Quem já foi vítima de calúnia aqui? Levanta a mão.
Já foi caluniado? Eita flechinha que dói essa. Calúnia. Pessoas que maquinam, que tramam contra nós. É interessante, os fariseus com Jesus, eles sempre tentavam fazer Jesus cair numa cilada. Propunham uma pergunta com uma resposta calculada. Tem que pagar imposto? Dependendo do que ele falasse, ficava contra os judeus, contra os romanos. Jesus é brilhante. De quem a cara na moeda? Mas às vezes o inimigo, ou pessoas que ele usa, tramam contra nós. Usam de calúnias. Traem como Judas fez, com um beijo. Sabe, dói mais quando é mais perto. Quando a gente ama, quando a gente cuida, quando a gente está perto e de repente surge uma calúnia, uma mentira. Cuidado com o caluniador. Aquele que se aproxima para falar das suas dores com alguém, mas te coloca no meio, sabe? Ele disse mal de você também. Te inflama, é uma seta inflamada. Ele inflama as tuas emoções contra o outro. Sabe por quê? O caluniador, ele quer apoiadores. O que se sente vítima, ele quer que pessoas sintam o que ele está sentindo. E então ele aumenta a história, inventa a história, te mete no meio da história. Cuidado! Talvez você esteja sendo enredado por caluniadores. O inimigo faz assim, ele causa divisões assim. Na igreja, no meio do povo de Deus, ele lança setas com fogo. E daqui a pouco as pessoas saem correndo. Elas se separam, elas se dividem. É assim que o inimigo trabalha. Cuidado. Eu lembro de uma pessoa que eu gostava muito. E quando eu fui a confrontar, ela começou a inventar calúnias a meu respeito. Eu lembro de histórias inventadas. Uma doida que disse que era minha noiva. Eu já estava ali gostando da Sil e aparece essa dita cuja. Ela tinha cara de pau de receber flores. Ela mandava flores em meu nome para ela na igreja, para chegar com flores. Eu viajando na África, uma viagem missionária, eu descobri que eu tinha uma noiva quando eu voltei. E ela espalhou a história. E eu era um cafajeste, porque eu nunca aparecia com ela. Inventou histórias. De repente, gente que eu gostava não olhava para mim, porque eu estava maltratando a menina, coitada, de Itacuja. Quando eu soube da história, eu queria pegar pela goela. Meu pai foi conversar, a história chegou. Eu falei, pai, que negócio é esse? Vou desmentir essa guria na frente de todo mundo. Para aí, rapaz. Fez alguma coisa? Eu não, tá louco? Nem conheço a louca. Deus é o teu juiz. Descansa. É difícil. Quando uma mentira chega a teu respeito, não te dá um negócio, inflama. Seta inflamada do maligno. É assim. Nos revolta, nos intriga, mas preste atenção, existe uma estratégia do diabo. Ele te inflama. Você se enche de revolta, de raiva, de ira. Você fica amargurado. Você se afasta das pessoas. Você se separa de Deus. Cuidado. Cuidado. Um caluniador entrou em cena. Cuidado. Se o teu coração ficar amargo, se as suas emoções ficarem polvorosas, você vai se voltar contra o Senhor. Mas hoje, neste lugar, quero te apresentar o juiz, que é o nosso Senhor. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ninguém o engana. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha cometer engano. Ele sabe quem é você. Quando todos diziam de Jó, ele é um malfeitor, ele dizia, ele é servo fiel. Quando todos diziam de Davi, ele é um presunçoso que veio espiar aqui a batalha. Ele é o valente que eu vou levantar na minha casa. É o homem segundo o meu coração, aleluia. Não importa o que os outros falam. O que Deus diz a teu respeito é uma questão de fé. Nós apagamos os dardos inflamados quando depositamos a fé no lugar certo. Ei!
Está pegando fogo em volta? Ei, não importa. Não se trata do que os outros pensam. O que ele pensa, ele sabe. Seus olhos passeiam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Teu coração é dele. Teu coração é dele. Isso é mais do que suficiente. Aleluia. Flechas inflamadas, maquinações do mal. Outro exemplo é o falso testemunho. Provérbios 25:18 diz: maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Estevão foi morto. Moito tá bem feio, hein, meu Deus. Estevão foi morto. Não conseguiram apanhar ele em engano, em contradição. Então a Bíblia diz que pagaram falsas testemunhas. Daniel foi parar na cova dos leões, porque armaram uma cilada. A Bíblia vai nos mostrar que José foi parar na cadeia por causa do falso testemunho da mulher de Potifar. Lembro de um documentário que eu vi, um homem 40 anos preso por causa de um falso testemunho. Setas inflamadas, elas destroem. Talvez você foi vítima de um falso testemunho. O povo de Israel era para desfrutar da terra prometida um pouco tempo depois que saíram do Egito. Mas um relatório de espias que aumentaram uma realidade equivocada, falso testemunho, os privou das bênçãos de Deus. Pastor, na minha vida eu fui vítima de calúnia, falsos testemunhos, falsos juízos. A minha dor é como a de Jó, incalculável, terrível. O que eu faço em relação a isso? Como é que eu resolvo esse problema? Quero te dar duas palavras que podem apagar as setas inflamadas do maligno e te dar vitória. Quantos desejam aprender isso? Primeiro, confronte as mentiras de Satanás com a verdade de Deus. Confronte as mentiras de Satanás com a verdade de Deus. A Bíblia diz em João 8: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ei, ele é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Hoje, peça a Deus que te revele a verdade. Jesus, revela a verdade sobre mim mesmo. Esses juízos que eu tenho formulado, eles são verdadeiros ou não? Esses sentimentos que surgiram no meu coração são verdadeiros ou não? O coração do homem é enganoso. Aonde você tem depositado a tua fé? Setas de engano? Pensamentos que surgiram? Você está perdendo bênçãos de Deus porque está acreditando em coisas erradas. Hoje peça e Deus vai revelar a verdade para você. Quantos desejam isso? Segundo conselho, o texto vai dizer: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escudo da fé. Tinha dois tipos de escudo: o pavês e o broquel. O broquel era o pequenininho, para o confronto direto. O pavês era aquele escudo grandão, de madeira, coberto por couro. Cobria o soldado inteiro quando ele agachava.
quando a saraivada de flechas vinha, eles agachavam, com aquele escudo enorme. Quando ele cravava no couro, ele apagava. Ei, tem gente sendo atingida aqui pelas setas do maligno, porque está usando escudo pequeno. Deus vai aumentar a tua fé nesses dias. Ele vai aumentar a sua fé. Quando você abaixar debaixo do escudo grande, o pavês. Você pode imaginar Daniel na cova dos leões. Ele entrou naquele lugar com o escudo da fé. Os seus inimigos tramavam contra ele. O flecheiro, quando ele se agacha, o anjo vem e fecha a boca dos leões. Aleluia. Tem jovens sendo atingidos por flechas de engano. Você já reparou que o inimigo quer te colocar contra a igreja? É um lugar de intolerância. É um lugar de hipocrisia. Pessoas te machucaram nesse lugar. Pessoas te decepcionaram ali. Você não precisa da igreja. Ei, o flecheiro te atingiu em cheio, cara. Pastor, não foi com você. Quem me traiu foi o meu líder. Quem me traiu foi quem mais eu amava. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: as flechas inflamadas, elas nos fazem mal. Elas trazem confusão nos nossos sentimentos. Mas quando a gente empunha o escudo da fé, Ele é meu juiz. Eu não vou amaldiçoar a Deus. Eu vou passar pela prisão como José. Eu vou enfrentar a calúnia como Jó. Eu vou andar como Daniel na Babilônia. Eu vou a esta casa porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ir para a igreja. Quantas vezes eu fui ferido? Eu sou filho de pastor, cara. Ei, já vi gente falando mal do meu pai, da minha mãe, da minha família. Aí depois vinha me dar beijo e abraço e dar presente. Dá vontade de dar chute no camarada. Eu sei o que você está fazendo, seu miserável. Gente me machucou nesse lugar, mas gente me amou também aqui nesse lugar. Eu fui tão abençoado aqui. Mas sabe, o inimigo faz a gente acreditar. E eu lembro momentos que eu quase entrei na dele. O que você está fazendo aí? Ei, esse lugar não é para você. Só tem hipócritas. Olha lá, olha o outro, olha o fulano. Ei, presta atenção. Pega o escudo da fé, porque o diabo vai ser envergonhado nesse lugar hoje. O flecheiro pode vir para cima. Deus está levantando um exército. Nós somos fortes. O mundo está em guerra. Nós estamos vivendo o dia mau. O mistério da iniquidade já nos alcançou. As flechas estão vindo de todos os lados, contra os valores, contra a palavra de Deus, de todas as formas. Nós precisamos nos juntar, entrar debaixo do escudo da fé. As saraivadas estão vindo, mas nós vamos para cima e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aleluia! Pastor, o que vai acontecer esse ano no Brasil? Não sei. Mas se acontecer tal coisa na eleição, ou isso ou aquilo, eu vou embora, vai acabar tudo. Não vai acabar, meu irmão. Para de falar isso.
A solução da igreja não está na mão de presidente A, B, C, D ou E. Eu creio que a resposta para esse país é Jesus Cristo. Agora, enquanto a gente ficar brigando entre nós, o diabo está fazendo a festa aqui no nosso meio. Para, irmão. Para de brigar com o teu irmão. Você não está vendo que ele está jogando seta com fogo para espalhar o povo de Deus? E a gente tudo besta, brigando um com o outro. Você é meu irmão, independente de quem você vota. Você é meu irmão. Ei, a gente vai ganhar essa guerra juntos. Sabe por quê? É a verdade de Jesus que liberta esse país. Para, o diabo está fazendo a festa, nos afastando por bobeira. Vamos estudar a palavra. Vamos ver o que ela diz sobre os valores. Ah, pastor, mas é complicado. É complicado, eu sei. Eu tenho as minhas convicções, talvez você tenha outras. Mas sabe o que me indigna? Setas de engano no meio do povo de Deus, nos afastando uns dos outros. Aí a briga aqui, ó. O cara que você amava, você nem conversa mais, porque você está brigando com ele na internet agora por bobeira. Aí passa 1, 2, 10. Aí não muda. Por quê? Sabe quando essa terra vai mudar? Ela vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro de norte a sul, de leste a oeste. Pastor, a gente não tem que se engajar, cara. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo, vamos parar de brigar. Parar de ficar batendo um no outro. Vamos dar as mãos para buscar Deus. E as fletas inflamadas do inimigo não vão dividir o povo de Deus. Ah, o teu irmão tem entendimento diferente. Ora por ele, meu irmão, não briga. Como é que a gente ganha a batalha espiritual? A nossa luta é contra quem? Contra carne e sangue? A nossa luta é contra quem? Como é que a gente ganha a batalha espiritual? Brigando? Você já viu alguém ganhando batalha brigando? Eu nunca vi. A gente ora. O irmão pensa diferente, ora por ele. Coloca a vida dele diante de Deus. Abençoa a vida dele em nome de Jesus. Nós somos igreja. Mais fortes do que nunca. Mais fortes do que nunca. Eu via pessoas com setas. Tem gente que não consegue mais nem ouvir pregação. O inimigo colocou tanta besteira no teu entendimento que você rotulou todo mundo que sobe no altar. Você não percebe? É uma artimanha. Hoje, eu quero te desafiar a levantar o escudo da fé nesse lugar junto comigo. As setas inflamadas do inimigo vão cair por terra. Nós vamos andar juntos. Nós avançamos, não retrocedemos. Nós vamos entrar nas faculdades, nós vamos entrar nos colégios, nós vamos entrar nos lugares de poder, pregando o evangelho. Ministrando o amor e a graça de Deus. E nós vamos ver os filhos voltando para casa. Nós vamos ver pessoas transformadas. Ei, você não acredita mais no teu casamento? O inimigo está te enganando que não dá mais. Não é a mulher da tua vida. Deposita a fé. Deposita a fé no lugar certo. Eu não sei quais são as sementes, os falsos juízos. Eu não sei a dor da calúnia, se foi machucado, alguém te fez mal. Eu não sei. Mas hoje eu queria pedir que Deus me revelasse a verdade e me ajudasse a empunhar o escudo da fé.
Se Deus falou contigo e você quer dizer: Deus, eu quero. Se tem alguma semente de engano, alguma seta me envenenando, eu quero que o Senhor me visite hoje. Eu quero o teu poder na minha vida. Eu não quero mais ser enganado. Eu não quero mais divisão no meio do povo. Não, eu quero ser instrumento do Senhor. A gente vai pregar a palavra, a verdade. Estuda a palavra. Não se fecha para ela, se abra para a palavra de Deus. Ela é que liberta. E as coisas de Deus vão sendo transformadas na nossa vida, em nome de Jesus. Se Deus falou contigo hoje, você quer pedir paz, se tem alguma seta no meu entendimento, talvez tenha no meu, eu quero que Ele fale. Eu estou aberto, eu quero ouvir Deus. Eu quero empunhar o escudo. Me ajuda a ter fé. Fui caluniado, traído, me fizeram mal, minha cabeça está bagunçada. Pega o escudo e continua andando. Continua andando. 13 anos José andando, vendido como escravo, preso. Um dia ele chegou na posição de governador. 40 anos no deserto, Josué seguiu andando. Ele e Caleb, quando Caleb chega na terra prometida, ele diz: me dá a terra dos gigantes para conquistar. 85 anos de idade, me dá, eu tenho vigor ainda. Fé. Nós vamos subir montanhas mais altas, nós vamos nos lançar a desafios maiores, nós veremos a glória de Deus nessa terra. Deus tem mais. Ele quer realizar algo maior. Ele quer tirar setas de engano no meio da igreja. Chega! Se Deus falou contigo hoje, você quer pedir ajuda de Deus para empunhar esse escudo pesado, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar agora por você, em nome de Jesus. Eu queria orar em especial por pessoas que se sentem feridas, machucadas. Eu não sei, algo que aconteceu te machucou, feriu teu entendimento. E você quer pedir cura e libertação de Deus hoje aqui. Eu creio, jovens serão curados nessa casa hoje. Voltarão para a igreja, pessoas reatarão. Haverá cura nesse lugar. Você quer pedir: Deus, eu quero ir lá na frente, eu quero entregar. Quero pedir que alguns machucados fiquem pelo caminho. Eu quero a cura de Deus na minha vida. Aonde você está, sai do teu lugar, vem aqui, pode vir, vem aqui, vamos orar. Venha, em nome de Jesus, venha. Pode vir, tem bastante gente. Deus está me mostrando aqui pessoas. Pode vir, saia do teu lugar agora, venha. Você está na galeria, desce, eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha. Tem mais gente. Quero pedir pro pessoal da igreja, você que já é maduro na fé, vem aqui, abraça uma moça com mulheres, homens com homens. Vem aqui, dá um abraço nesse irmão. Fala: ei, que bom que você está aqui. Eu quero te receber no amor de Jesus. Venha. Tem mais gente, vem. Venha. Lembra da paixão. Teus sentimentos ficaram bagunçados e você já não sente mais. Lembra. Deus está querendo trazer a memória. Venha, em nome de Jesus. Venha. Entrega ao Senhor agora, em nome de Jesus.
Estenda suas mãos para cá. Vamos clamar agora que setas de engano sejam quebradas nesse lugar. Pai querido, em nome de Jesus, o diabo veio para matar, roubar, destruir, causar divisão, contenda, confusão, criar fogo estranho no meio do teu povo, nos colocar uns contra os outros, alimentar em nós falsos juízos, nos fazer tornarmos vítimas de calúnia, sentirmos mal, pesados. Ele tem feito isso e dividido casas nesses dias, pai contra filho, marido contra mulher. Setas de engano foram lançadas, uma saraivada veio, colocou gente para longe, longe da igreja, longe de pessoas. Mas hoje eu quero clamar que o Espírito Santo de Deus revele a verdade nesse lugar. Que haja libertação, que haja cura. O flecheiro, ele não pode contra o exército de Deus. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja. Eu quero pedir que homens e mulheres, jovens, idosos, saiam daqui amparados pelo escudo da fé, que possam caminhar e resistir, mesmo quando a prova vem, quando ela se intensifica, quando a batalha é maior. Que as setas inflamadas do inimigo caiam por terra. Agora liberta, Pai, liberta em nome de Jesus. Cura, Pai, cura tua filha, Pai, em nome de Jesus. Cura, Pai, tira toda essa revolta, tira, Pai, em nome de Jesus. Tira, Pai, que haja cura na tua casa hoje. Nós clamamos, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar agora aqui toda ação do inimigo na nossa mente, que agora, Pai, nesse instante, o Senhor possa trazer à tona a tua palavra, que possamos experimentar cura, restauração. Fala, Pai, se existem coisas que não estamos vendo, Pai, falsos juízos, impressões equivocadas, mentiras, enganos, tramóias, Pai, em nome de Jesus, traz ao nosso entendimento agora. Não queremos ser enredados, não queremos viver cativos, não queremos viver presos, prisioneiros. Traz a tua vitória, quebra a flecha, Pai. Nós repreendemos Satanás. Que toda ação do mal sobre o teu povo, sobre a tua igreja, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos: a nossa casa pertence a Jesus, os nossos filhos pertencem a Jesus, esta igreja pertence a Jesus. Que um muro de fogo seja colocado agora neste lugar sobre a vida dos meus irmãos. Que o inimigo não entre, que o engano não entre. Que haja sim um valente na porta. Que o Senhor estabeleça a tua glória e o teu poder. Vem, quebra grilhões e cadeias hoje neste lugar. Que a tua luz dissipe as trevas. O Senhor é luz, no Senhor não há trevas alguma. Eu quero clamar que a cegueira seja arrancada, que a glória de Deus se manifeste. Vem neste lugar, vem neste lugar. Clamamos, Pai, poder, glória e majestade. Revela a tua grandeza agora, em nome de Jesus. Eu quero clamar à igreja agora. Todos estendam as mãos para o céu e comecem a guerrear agora. Você vai repreender o inimigo, a ação dele na sua casa. Você vai declarar em nome de Jesus: nos meus filhos não, na minha esposa não, no meu marido você não toca. Comece a clamar agora, a repreender. Comece a clamar pelos seus, por aqueles que você ama. Se o inimigo lançou engano sobre a mente do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, eu não sei, agora nós vamos guerrear. Quantos creem que Deus é poderoso para quebrar a seta do inimigo? Você crê nisso? Agora erga a sua voz e comece a guerrear, comece a clamar: eu não aceito isso na minha casa. A minha casa pertence a Jesus. Ele é Deus de poder, Deus de glória e majestade. Consagre os seus,
Consagre a sua casa, consagre a sua vida agora, em nome de Jesus. Comece a clamar. Aleluia, Pai. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Traz vitória. Que casamentos sejam reatados hoje neste lugar, Pai. Abram os céus, O teu reino vem. Declare. Nossa fé, Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Quantos creem que o nosso Deus é grande e poderoso? Ele é o grande eu sou. Nós vamos cantar isso. Eu quero que você comece a orar. Nós estamos numa conferência de jovens. Eu quero orar pelas faculdades. Que o mistério do engano seja quebrado. O flecheiro que está lançando setas inflamadas. Nós vamos orar pelas faculdades, pelas escolas. Nós vamos orar pelo nosso país, pela nossa terra. Você vai levantar um clamor agora. Amém? Pastor, o culto tá tarde, não tem problema. Estou no meio do feriado. Você vai clamar agora. Deus vai nos visitar. Amém? Glória a Deus. Aonde você está, comece a orar aí. Se Deus colocou a faculdade, uma escola específica no teu coração, se Deus colocou alguma região aqui específica, clame agora. E nós vamos clamar. Terminar cantando: o grande eu sou. Ele é Deus Todo-Poderoso. Não há quem possa com Ele. Assim. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia.
grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. E eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando. Erga sua voz, vamos cantar isso. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro igual a Ele, não há outro poderoso, o grande eu sou.
Aleluia. Ei, pega esse escudo, entra na tua casa hoje e diz: aqui você não entra mais. É casa abençoada. Entra na tua faculdade com esse escudo e declara: ei, Deus me trouxe aqui, aleluia. Realidades serão transformadas pelo Espírito de Deus. Você é mais do que vencedor nele. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados hoje aqui nessa casa? Amém?